Que bom que você está de volta. Que bom que você voltou. Hoje eu vou explorar esse artigo, Less is More, Recursive Reasoning with Tiny Networks. Que bom que você está de volta. Hoje eu vou trazer minhas impressões, entendimentos sobre esse artigo, Less is More, Recursive Reasoning with Tiny Networks, produzido por Alexia Martineau, da Samsung de Montreal. Esse trabalho propõe uma abordagem para resolver problemas de raciocínio complexo. O que ele produz vai de encontro à mentalidade difundida, amplamente difundida, que é em IA maior é sempre menor. Qual que é o cenário em que o artigo está situado, né? Então a gente tem vivido uma revolução dos modelos de linguagem que ampliaram significativamente a aplicação de IA na sociedade, mas esses modelos eles têm dificuldades, né? Como a gente vem observando por aí. Essas dificuldades têm sido combatidas, ou pelo menos tentada. Qual o cenário tratado pelo artigo? A gente vive num momento de proliferação de modelos de linguagem massivos, né? Esses modelos têm ampliado a aplicação de IA na sociedade, mas eles ainda enfrentam muitas dificuldades relacionadas a raciocínio complexo. Isso se deve muito à natureza desses modelos que têm em sua raiz a geração de resposta usando uma solução autorregressiva, que ele vai gerando token por token. Isso envolve um alto risco, né, de erro. Qual o cenário tratado pelo artigo? Nós estamos vivendo a proliferação de modelos de linguagem, massivos de linguagem, que tem ampliado a aplicação de IA na sociedade. Mesmo assim, por mais aptas e capazes que sejam essas soluções, elas têm dificuldade, enfrentar dificuldade em problemas de raciocínio complexo. Isso se deve muito à natureza autorregressiva desses modelos, porque eles geram tokens por tokens para chegar na sua resposta final. E se o único token estiver errado, isso pode invalidar completamente a resposta. Na tentativa de mitigar esse problema, os pesquisadores têm lançado mão de algumas técnicas, como Chain of Thought e Test Time Compute. Essas alternativas, elas tentam emular o raciocínio humano. No caso do Chain of Thought, por exemplo, existe um passo a passo de mapeamento de raciocínio antes de liberar a resposta final. Isso de fato tem melhorado a acurácia, mas Chain of Thought é uma solução bastante cara computacionalmente e cara também porque ela depende de um recurso bastante escasso, que é dados de alta qualidade de raciocínio. E apesar disso, pode-se chegar a um resultado errado porque o raciocínio gerado pode estar errado também. Por mais que os modelos de linguagem tenham melhorado, tenham progredido, né, melhorado sua performance em benchmarks como ArcAGI, que foi publicado em 2019, assim, esses modelos ainda não alcançaram, né, apesar de ter passado 6 anos, esses modelos ainda não alcançaram assim, a capacidade do ser humano. E quando a gente fala do modelo mais novo, ArcAGI-2, os modelos ainda apresentam performances ainda bem piores. No caso do Gemini 2.5 Pro, por exemplo, ele só conseguiu 4.9 de acurácia no teste, e isso você imagina que eles despejaram uma capacidade, né, um tempo de computação para fazer esse teste gigantesco. Recentemente foi proposto o Hierarchical Reasoning Model, o HRM, e esse modelo ele traz algumas inovações, né, que vão de encontro ao padrão, né, assim, comum de aumentar a dimensão, de expandir o modelo em termos de camadas, parâmetros, etc. A primeira inovação dele foi o raciocínio hierárquico recursivo, que usa duas redes pequenas, FL e FH, que elas ficam recursando em frequências diferentes. E essa recursão, aqui o diagrama da direita, nós temos aqui
uma rede que opera em baixa frequência, né, e em alta frequência, a rede low level, e a rede de cima que opera em alta frequência. Os autores justificam essa abordagem em razão da própria observação do funcionamento do cérebro, que tem parte do cérebro que opera em frequências distintas. Então, essa é a grande inspiração para que essa arquitetura fosse construída. Então, essa é a primeira inovação. E a segunda inovação é o Deep Supervision, que procura melhorar a resposta através de múltiplos passos de supervisão. A gente tem observado aqui 16 passos de supervisão. Esse HRM, com apenas 27 milhões de parâmetros, conseguiu superar vários modelos de linguagem em tarefas de Sudoku, Maze e no próprio ArcAGI. Isso indica que a arquitetura e o método pode ser mais relevante, o método de treinamento pode ser mais relevante do que simplesmente aumentar o tamanho do modelo. A Fundação Arcprice, observando os resultados do HRM, resolveu escrutinar o modelo e constatou dois fatos. Primeiro, o Deep Supervision, ele separou as duas contribuições e observando o Deep Supervision, ele por si só, ele traz consigo um aumento de acurácia de 19% para 39%. Já o raciocínio hierárquico recursivo, ele proporciona uma mudança mais ou menos linear, de 36 para 39. Essa revisão, essa análise, ela traz a seguinte reflexão, né? Será que é possível melhorar o impacto da recursão, sendo uma vez que a gente, né, observou aqui que Deep Supervision trouxe uma melhora substancial, já o raciocínio hierárquico nem tanto. Então, será que é possível melhorar isso? Aqui temos o contato com a proposta central do artigo, Tiny Recursive Model, ou TRM. Essa abordagem é muito mais simples e mais efetiva, né, e eficiente do que a HRM. Só tem uma rede com duas camadas e 7 milhões de parâmetros, ao invés de 27 milhões. Isso é menos, né, de 1/3 dos parâmetros do HRM. Qual que é a ideia central? O modelo começa com uma pergunta incorporada X, uma resposta inicial Y e uma feature latente de raciocínio Z. Observe que existe aqui uma linha amarela que indica uma recursão de Y, recursão de X. E de fato, como é que isso acontece? Em até 16 passos, o que vai acontecendo é a melhoria dessa feature latente Z, que de fato é o raciocínio do modelo. Então, existe uma atualização de Z a partir de X, Y e Z. E na medida em que essa solução percebe que chegou a uma resposta ideal, ele interrompe o fluxo de recursão, esse fluxo iterativo, e libera a resposta. Nesse momento, ele leva em consideração apenas o Y e Z para liberar a predição. Então, esse é o resumo desse gráfico, né? E esse processo permite que o modelo progressivamente melhore a sua resposta, corrigindo erros das iterações anteriores. Não há necessidade de teoremas de ponto fixo, não há argumentos biológicos complexos, não há hierarquia artificial também. O TRM é bem mais simples que o HRM, como eu já disse, mas muito mais eficaz. Ele alcançou 45% de acurácia no ArcAGI 1, ele alcançou 8% no ArcAGI 2 e ele alcançou 87% no Sudoku Extreme. Esses números superam significativamente tanto o HRM quanto a maioria dos modelos gigantes de linguagem, usando uma fração dos parâmetros usados por eles. Vamos ter mais detalhes disso aqui agora. O TRM, assim como o HRM, foca o aprendizado supervisionado. Então, dado o input, o objetivo é produzir o output, né? O input tem output, e o output tem dimensões similares, B e L, onde B é o batch size e L é o tamanho do contexto. Após o embedding, o shape muda para B, L e D, onde D é a dimensão do embedding, que neste caso é igual a 512. Os componentes passíveis de aprendizado são input embedding, F de I. A rede recorrente única aqui, com duas camadas, e o output head, que é o F de O. A arquitetura baseada em transformer, com RMS norm, sem bias, usando router embedding e como função de ativação SWI-GLUE. Observe que
Diferentemente do HRM, que tinha duas redes separadas, o TRM usa apenas uma rede. Isso não só reduz o tamanho de parâmetros pela metade, mas também simplifica o design. A gente vai ver daqui a pouco que a simplificação não prejudica o desempenho e melhora a generalização. Agora vamos entender um pouco a matemática aqui desse processo. O processo recursivo TRM permite à rede melhorar iterativamente sua resposta. Vamos dar uma olhada nesse fluxograma aqui. Temos três elementos centrais. X, que é a pergunta, ou input incorporado e permanece fixo. Y, que é a solução proposta atual. E o Z é a feature latente de raciocínio. O loop externo, ele funciona... O processo funciona em dois loops aninhados. O loop externo representa Deep Supervision com até 16 passos de supervisão, onde cada passo o modelo tenta melhorar sua resposta. Dentro de cada passo de supervisão, temos o loop interno, recursão latente. Aqui, a rede atualiza a feature latente Z múltiplas vezes. Especificamente, N vezes, sendo N aqui igual a 6. Tá? Cada atualização de Z leva em conta três entradas. A pergunta X, a resposta Y e o próprio Z anterior. Essa recursão sobre Z é o raciocínio do modelo. A rede processa a informação repetidamente, refinando sua compreensão do problema. A gente pode pensar em Z como uma espécie de cadeia de pensamento implícita, mas ela é aprendida automaticamente, não gerada como texto. Após as N atualizações de Z, o modelo usa essa feature latente refinada para propor uma nova resposta Y, ou decidir manter a resposta atual se ela já estiver pronta, ou se ela estiver correta. Esse refinamento Y é feito considerando tanto o Y anterior quanto o Z atual. Esse processo continua por 16 passos de supervisão. Na prática, o modelo pode parar antes se determinar que já chegou a resposta correta. Vamos observar a matemática desse processo recursivo aqui. Primeiro, o input bruto x til passa pelo embed transformando em x. Depois entra no fluxo de recursão latente com n iterações. Essa recursão latente, i vai de 1 até n, e o que acontece aqui é a atualização da feature latente z, tendo como parâmetros x, y e z. A rede processa simultaneamente a pergunta x, a resposta y e o raciocínio z. A cada iteração refina-se o z, melhorando a compreensão do problema. O n aqui no caso foi igual a 6 nos experimentos principais. São 6 iterações de raciocínio antes de propor uma nova resposta. Note que x e y permanecem fixos durante as n iterações, apenas o z atualizado. Isso é crucial porque o modelo está mudando a pergunta, não está mudando a pergunta. Isso é crucial por quê? Porque o modelo não está mudando a pergunta ou a resposta. Ele está apenas refinando a sua compreensão do problema, o raciocínio latente. Nos experimentos principais do artigo, n é igual a... É importante destacar que a formulação é muito mais simples do que a HRM. Não há duas redes operando de frequências diferentes, não há XL nem ZL. Há apenas uma rede, um Z e um processo de refinamento iterativo. Vamos ver como é que dá esse processo após essas N iterações, como o Z é usado para atualizar a resposta Y. Como é que se dá a atualização da resposta? Como é que se dá a atualização da resposta? O refinamento de y acontece y é igual a net de y, vírgula z. Aqui tem um detalhe bastante crucial e elegante no design TRM. A mesma rede net ela é usada tanto para refinar o z quanto para atualizar o y, mas a tarefa é especificada pela quantidade e pelos inputs fornecidos. No caso aqui, só no momento da atualização de y, o que é observado? É passado pela net somente y e z. Então, ou seja, chegou o momento de atualizar y. Enquanto é passado x, y e z, ainda está no momento de fazer a atualização somente de z, ou seja, de refinar o raciocínio latente. A atualização de y considera o y anterior ao raciocínio refinado. O modelo pode manter y igual, se ele já estiver correto, ou propor correções baseadas em raciocínio acumulado de z. Essa é a essência do aprendizado iterativo. Usar insights do raciocínio para melhorar a resposta. Finalmente,
Para obter a predição final y-til. Finalmente, para obter a predição final y finalmente para obter a predição final y chapéu aqui é aplicada a argmax no resultado da função f0. Essa função f0 mapeia a representação vetorial de volta para o espaço de token. Então, argmax é usado para selecionar o token mais provável em cada posição. Essa predição y chapéu é comparada com a resposta verdadeira durante o treinamento, gerando um sinal de supervisão que permite o modelo aprender. Há mais um detalhe aqui há mais um detalhe importante. Esse processo completo acontece múltiplas vezes através do Deep Supervision. Que processo completo? Essas N iterações de Z seguidas de atualizações de Y. Como é que se dá o loop externo? Observe a visualização à direita. Cada nível representa um passo de supervisão e pode ter até 16 no total. O algoritmo funciona assim. Inicia-se com os embeddings de Y e X, tipicamente inicializações aleatórias ou zeros. Então, para cada passo de supervisão, de 1 até 16, é executada a seguinte sequência. Primeiro, aplica-se a recursão latente completa, ou seja, N iterações atualizando Z, dado X, Y e Z. Isso é o que refina o raciocínio do modelo. Segundo, atualiza-se a resposta Y, usando o Z refinado e o Y anterior. Terceiro, e preste atenção nisso agora, é calculado o cross entropy entre a predição Y chapéu e a resposta verdadeira Y true. Neste passo, cada passo de previsão tem sua própria loss. Quarto, executa-se o breakprop através do processo recursivo completo deste passo e atualiza-se os pesos do modelo. Aqui tem uma diferença gritante em relação ao VRM. O TRM faz backprop através de todas as N mais uma interações, não apenas através das últimas duas. Isso elimina a necessidade de aproximação de gradiente de um passo. Quinto, após a atualização dos pesos, há-se a desconexão de Y e Z do gráfico computacional usando a função de TET aqui. Isso é essencial porque impede que os gradientes do próximo passo de supervisão propaguem para os passos anteriores, mantendo o treinamento viável. Senão haveria uma explosão aqui de necessidade de memória, de parâmetros, etc. Sexto, usa-se esse Y e Z desconectados como inicialização do próximo passo de supervisão. É aqui que a mágica acontece. O modelo aprende a pegar uma resposta potencialmente incorreta do passo anterior e melhorá-la no próximo passo. Essa é a essência do Deep Supervision. Finalmente, há um mecanismo de interrupção, caso já o modelo entenda, perceba que chegou à resposta correta. A Deep Supervision criou conexões residuais implícitas que emulam redes extremamente profundas, com T igual a 3 recursões completas, N igual a 6 iterações latentes, 2 camadas na rede e até 16 passos de supervisão. O TRM efetivamente raciocina sobre uma profundidade de T vezes N mais 1. Isso multiplicado pelo número de camadas, multiplicado pelo número de supervisões, Deep Supervision, que resulta em profundidade efetiva de até 42 vezes 2 vezes 16, igual a mais de 1000 camadas, equivalentes. Mas como isso é possível? Sem esgotar a memória? Isso é possível porque os gradientes não se propagam através dos passos de supervisão, apenas dentro de cada passo.
em razão especificamente desse detach aqui. Um dos problemas teóricos que o HRM do HRM que o artigo identifica está no uso do teorema da função implícita com aproximação de gradiente de um passo. Como assim? O HRM faz 6 avaliações de função em cada ciclo recursivo. 2 avaliações de FL, uma avaliação de FH, mais 2 avaliações de FL e finalmente uma avaliação de FL e uma de FH. Das 6 avaliações, apenas 2 últimas têm gradientes rastreados. As primeiras 4 são desconectadas do gráfico computacional. Observe o diagrama à esquerda aqui, ó, como o HRM funciona. 4 recursões sem gradientes, marcadas em cinza, seguidas por apenas 2 com gradientes em vermelho. Os autores justificam isso, ou seja, o teorema da função Um dos principais problemas teóricos do HRM, que o artigo identifica, está no uso do teorema da função implícita com aproximação de gradiente de um passo. Como assim? Observe o diagrama à esquerda como o HRM funciona. 4 recursões sem gradientes, marcadas em cinza, seguidas de apenas 2 com gradientes em vermelho. Os autores justificam isso usando o teorema da função implícita, que permite aproximar gradientes quando uma função recorrente converge para o ponto fixo. A ideia é que ZL e ZH convergem para valores fixos ZL, estrela e ZH estrela. Então podemos fazer o backprop apenas através dessa última iteração. Mas há um problema fundamental. Não há garantia de que o ponto fixo seja realmente alcançado. Modelos de equilíbrio profundo normalmente fazem interação de ponto fixo explícita para resolver Z estrela igual a F de Z estrela. O HRM, por outro lado, simplesmente executa algumas recursões e assume que chegou perto o suficiente de um ponto fixo. O símbolo de interrogação representa a assunção questionável sobre o ponto fixo alcançado. O TRM resolve esse problema de forma elegante, como mostra o lado direito do diagrama. Em vez de usar a aproximação de um passo, o TRM define um processo de recursão completo. N iterações atualizando Z, seguidas de uma atualização de Y. Isso representa um ciclo completo de raciocínio e refinamento. Como a tabela de ablação do artigo mostra, essa mudança tem um aspecto dramático. Usando apenas a aproximação de um passo, o TRM obtém apenas 56,5% de acurácia no Sudoku Extreme. Com backprop completo, a acurácia salta para 87,4%. Uma das contribuições conceituais importantes do artigo é a reinterpretação muito mais simples e natural das features latentes, que elimina a necessidade de argumentos biológicos complexos. No HRM, ZH e ZL são interpretados como hierarquias diferentes. Isso é justificado pela perspectiva biológica complexa baseada no cérebro. Mas vem a dúvida, por que 2 features? Por que não uma? Por que não 3 ou mais? Nada disso é explicado. O TRM oferece uma explicação muito mais simples. A feature que o HRM chama de ZH é a solução proposta atual, o embedding da resposta. Isso pode ser verificado aplicando o output head e argmax. Isso pode ser verificado aplicando o output head e argmax. Com isso vai se obter a resposta decodificável. Por outro lado, o ZL é uma feature latente de raciocínio. Ela não corresponde a uma solução, mas pode ser transformada em uma solução por meio de rede. Ao se tentar decodificar o ZL diretamente, a saída é algo estranho, como mostra a figura 6 à direita, que apresenta um exemplo de Sudoku Extreme. Observe os 4 painéis. O input X é o quebra-cabeça incompleto. O output Y esperado é a solução completa. Quando se tokeniza ZH, ou seja, o Y, o TRM, chega à solução proposta. Mas se tokeniza o ZL ou o Z no TRM, chega a números aleatórios que não formam a solução válida no Sudoku.
Observe que 666, 5, 5 duplicado. Isso confirma a reinterpretação. O y é a solução proposta. O z é um espaço latente de raciocínio que não precisa ser diretamente interpretável. Uma vez que compreendido isso, a necessidade exatamente de duas features fica clara. Para iterar efetivamente, o modelo precisa manter em contexto a pergunta x, que permanece fixa, a resposta y e saber qual foi sua última tentativa. Para iterar efetivamente, o modelo precisa manter em contexto a pergunta x, que permanece fixa, a resposta y, para saber qual foi sua última tentativa, o raciocínio z, que age como uma espécie de chain of thought implícita, permitindo que o modelo A lembre como chegou à resposta anterior. Se não passássemos z para a próxima iteração, o modelo esqueceria seu raciocínio, sua cadeia de pensamento. Se não passássemos o y, o modelo seria forçado a armazenar a solução dentro de z, desperdiçando a capacidade representacional que deveria ser usada para raciocínio. Portanto, duas features, y e z, são necessárias e suficientes. Essa constatação vai de encontro à necessidade de hierarquia ou de biologia. É simplesmente uma questão de manter estado, solução, tentativa e raciocínio que levou a ela. Outra simplificação importante do TRM é o uso de uma única rede em vez de duas redes separadas. O HRM usa duas redes, FE de 4 camadas, FH de 4 camadas, totalizando 27 milhões de parâmetros. Mas o TRM ele traz outra proposta. As tarefas de refinar Z versus atualizar Z são especificadas pelos inputs fornecidos à rede, e não pela rede em si. Se eu vou atualizar Z, eu espero que venha X, Y e Z. Então é a tarefa refinar. Se a tarefa atualizar Y, então espera-se que venha Y e Z faltando X. A tarefa é especificada pelos inputs fornecidos. Essa distinção baseada nos inputs é suficiente para que uma única rede aprenda a realizar ambas as tarefas. A rede não precisa ser explicitamente dividida em dois módulos separados, ela aprende implicitamente a se comportar de forma diferente de acordo com o contexto fornecido. Isso é mais simples e, detalhe, funciona melhor. O TRM usa apenas uma rede com duas camadas, totalizando 5 a 7 milhões de parâmetros. Ele reduz os parâmetros pela metade e melhora a generalização. O exemplo aqui foi observado no Sudoku Extreme, onde o HRM obteve 82.4, já o TRM obteve 87.4 de performance com apenas uma rede. Porque uma rede menor generaliza melhor. A intuição aqui é porque, com menos parâmetros, há menos risco de overfitting com pequenos datasets usados. A rede é forçada a aprender representações mais compactas e eficientes, o que beneficia a generalização. Ou seja, menos é mais. Vamos dar uma olhada nos resultados empíricos que validam essas escolhas de design. Essa tabela, que é a tabela 4 do artigo, ela mostra os resultados aqui observados nas avaliações de quebra-cabeças, Sudoku Extreme e Maze Hard. Com relação ao Sudoku Extreme, 9 por 9, muito difícil, né? Observando aqui um dataset que tem 1.000 amostras de treino e 423 mil de teste. É um cenário bastante desafiador. O modelo a solução precisa ter uma capacidade gigantesca de generalização, dada essa desproporção entre treino e teste. O que foi observado aqui com modelos mais robustos, ou modelos gigantescos, como DeepSeek R1, Claude e O3, uma performance de 0%, a mesma coisa para predição direta. Quando se aplicou o HRM, o resultado foi de 55%, um resultado muito relevante. E o TRM Multilayer Perceptron conseguiu
essa solução conseguiu 87,4. Já o TRM com atenção obteve 74,7. A versão TRM MLP, usando MLP ao invés de Self-Attention, obtém uma acurácia maior. A expectativa é que, para situações em que o contexto for menor, o MLP responde bem. E é o caso aqui do Sudoku Extreme, que tem 9 por 9 grades de 9,9. Apesar de ser difícil, mas a solução com o MLP respondeu com a melhora substancial. Quando a gente passa para a avaliação aqui, para a apreciação dos resultados do Maze Hard, que tem quadros de 30 por 30, e aí a gente está falando com um caminho mais curto de 110 passos, aí a coisa muda de figura. Muda de figura para o TRM, porque para os modelos complexos a resposta continua muito ruim. Os modelos, no caso aqui, tem 1000 amostras de treino e 1000 amostras de testes. Os LLMs padrões aí, mas os modelos de linguagem massivos, eles novamente apresentaram performance de 0, propagação direta, predição direta também 0, o HRM 74,5 e o TRM com atenção 85,3, já o TRM MLP 0%. Isso aqui caracteriza o que foi falado, né, que quando se tratar de um contexto longo, o MLP geralmente ele não responde bem. Trazendo agora o resultado, observando o ArcAGI, os dois benchmarks aqui. Então o que a gente tem? Arc1 e Arc2. Arc1 e Arc2. Trazendo para os benchmarks AGI, Arc1 e Arc2, nós temos essa performance, né? Se a gente observar aqui, a gente vai ver que para o ArcAGI, os modelos de linguagem começam a responder melhor. Apesar disso, a resposta deles, especialmente a ArcAGI 1, é assim, bastante questionável. Então você tem aqui o DeepSeek R1 com 671 bilhões de parâmetros, alcançando 15,8, o Claude 28,6, o Tree Mini com 34,5, Gemini 2,5 Pro com 37%, Grok 4 Thinking com 1,7 trilhões de parâmetros, com 66,7, Bespoke, que foi o melhor, né, teve a melhor performance, com 79,6. Todos esses modelos aqui são modelos com bilhões de parâmetros. Já o HRM, com 27 milhões de parâmetros, obteve 40,3, e o TRM, com atenção, 7 milhões de parâmetros, 44,6. É um resultado muito decente para esse modelo, dada a sua dimensão. Isso sinaliza que esse modelo, que esse tipo de técnica pode repercutir em outros cenários, não somente desses específicos aqui. O ArcAGI 2 são 1.120 tarefas e muito mais difícil. A maioria dos LLMs obteve performance menor do que 5%. Apenas o Bespoke do Grok 4 obteve 29,4%. Já os modelos, o HRM obteve 5%, ou seja, superior ainda à maioria dos LLMs, e o TRM com Attention teve 7,8, que é um resultado absolutamente notável. Isso tem implicações profundas no futuro da IA. Talvez não precisemos sempre de modelos cada vez maiores para domínios específicos com estrutura clara, abordagens especializadas e eficientes. Isso tem implicações profundas para o futuro da IA. Talvez a gente não necessite de modelos cada vez maiores. Para domínios específicos com estrutura clara, abordagens especializadas e eficientes, isso tem implicações profundas para o futuro da IA. Talvez a gente não precise sempre de modelos cada vez maiores. Em se tratando de domínios específicos com estrutura clara, abordagens especializadas e eficientes podem ser a chave. Para concluir, o Tiny Recursive Model representa uma mudança de paradigma e
em como pensamos sobre inteligência e raciocínio artificial. Ao eliminar a complexidade desnecessária, removendo hierarquias artificiais, teoremas questionáveis e redes redundantes, o TRM alcança resultados superiores com uma fração dos recursos. Com apenas 7 bilhões de parâmetros, supera modelos de centenas de bilhões em tarefas de raciocínio complexo. A mensagem é clara: em regimes de dados escassos, menos capacidade combinada com recursão inteligente e deep supervision pode ser genuinamente mais efetivo do que força bruta computacional. Esse trabalho nos desafia a considerar Esse trabalho nos desafia a reconsiderar se sempre precisamos de modelos maiores ou se arquiteturas especializadas e eficientes podem ser a chave para domínios específicos. O futuro da IA talvez não esteja apenas em escalar, mas em raciocinar de forma mais inteligente. Obrigado por estar aqui até o final. Até o próximo vídeo.